Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. Depois disso, saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só 2 versículos. Só 2 versículos. E porque eu uni alguns outros trechos, rompendo com o nosso trato, quem não sabe, né? No Diário Espiritual, tanto no blog, se você não conhece, diarioespiritual.cançãonova.com, é um blog em que eu comecei o trabalho com o Diário Espiritual antes mesmo aqui do YouTube. Ele caminha, né, em reconstrução por questões de plataforma, né? A base dele é o WordPress, precisa atualizar, então tem dado alguns bugs, né? E a gente está lutando para que ele melhore a cada dia. Mas lá tem muito estudo feito no plano de leitura, né? E a gente continua devagarzinho postando lá com cuidado para ele não quebrar. Mas ele está funcionando, viu? Você pode visitar lá, e lá a gente faz o estudo com a Bíblia da CNBB. Então, diferente daqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Feita a propaganda do blog para você ir lá e visitar, né? Você pode, inclusive, se inscrever para receber notificação por e-mail assim que tiver um estudo novo no blog também. Lá também eu comecei com áudio, né? Texto e áudio. Então, para quem quiser ir lá, vai valer a pena. Lá também tem uma página chamada Aprofundamento, tem retiro lá. Olha, você não tem o que perder. Por isso que está sempre aqui escrito lá, diarioespiritual.cançãonova.com. Mas o que eu quero falar mesmo é que eu fiz o seguinte trato. Nós vamos fazer o estudo dos trechos que a própria Bíblia... Nós vamos fazer o estudo dos trechos que a própria Bíblia nos traz com seus subtítulos, independente da quantidade de versículos. Raramente eu quebro isso, e quando isso acontece é porque aquele trecho que vem em seguida é tão unido ao que nós estamos estudando que a gente faz ele tudo junto. O caso de hoje é o caso de manter 2 versículos apenas para o estudo bíblico. Ainda que a gente fale assim, poxa, tão pouco, mas é muito, muito significativo. Segue-me. Esse segue-me é ordem de Jesus. Para quem? Para Levi. Para quem não sabe quem é Levi, Levi é Mateus, apóstolo e evangelista. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Alguém que era visto pelos judeus como um traidor, como um safado, desculpa a palavra, como um sem vergonha, como um ladrão até. Assim como Zaqueu, para que você tenha dimensão do tamanho da conversão de Mateus, de Levi, e de Zaqueu. Zaqueu era o chefe de Levi, chefe dos cobradores de impostos. Como funcionava o trabalho dele? Ele tinha que ficar
numa banca, né, uma mesa, né, um banquinho sentado lá. O judeu vinha, apresentava alguma espécie de documento e, de acordo com a sua família, não sei quantos filhos, as terras que tinha, na sua posse, etc., ele tinha que pagar um imposto. E aquele imposto era recolhido para o Império Romano, que governava aquela região e tantas outras regiões de outros povos. O judeu, ele tinha que já pagar o imposto para o templo. Ele já tinha suas próprias, né, leis, baseadas na lei de Moisés. Só que havia uma lei que era obrigado a obedecer, mesmo sem ter vontade, que era a lei romana. Então, quando os romanos precisavam dessa cobrança, eles não colocavam um romano para fazer a cobrança. Ele pegava um judeu, alguém do povo, para cobrar o imposto. Então, pensa que sentimento de traição que os judeus sentiam com relação aos publicanos, aos cobradores de impostos. Então, Levi era uma pessoa assim. E, em geral, aqui não está dizendo que era o caso dele, que ele fazia isso, né? Não estou acusando o apóstolo Mateus de ser um desses sem vergonhas que roubavam o povo. E como é que era esse roubo? Você cobrava um pouco a mais no imposto. Prova disso é que nós lemos na pregação de João Batista o que João dizia. Olha, no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, versículo 12. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Ou seja, o Império Romano prescrevia aquilo que deveria ser cobrado para cada pessoa, de acordo com a sua realidade. Se era um judeu que tinha muitas terras, claro que ia pagar mais, porque o cara tem mais. E para quem tem menos, paga menos. Mas cobradores de impostos cobravam suas próprias taxas extras. Então havia extorsão, havia agiotismo, né? O que a palavra de Deus condena, né? A usura, né? Com relação ao dinheiro, né? É um pecado. Então, o cobrador de impostos não era alguém bem visto. Não era. E não era alguém com vida ruim. Ele tinha o Império Romano ao lado dele. Por que ele conseguia fazer isso? E ninguém, né, fazia uma emboscada com ele e tentava matar ele? Porque ele devia andar com segurança. Ele ficava com dinheiro. Ele andava sempre cheio de dinheiro. E aí, no final do dia, não sei, da semana, ele tinha que prestar contas daquele dinheiro, separava o que ele tinha ganhado a mais, entregava o que o Império Romano pedia para ele cobrar e ele recebia o salário dele ainda. Esse homem, com a vida boa, porque devia ser rico, e a gente vai ver que eles eram ricos. Mesmo o Zaqueu era muito rico, e ele, quando confessa para Jesus, ele fala: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha, é muito rico. E ficou rico, muito rico como? Sendo chefe dos cobradores de impostos. Mas Jesus chamou justamente ele. E chamou ele enquanto ele estava fazendo o quê? Trabalhando. A exemplo daquilo que Jesus fez com os outros, né? Eles não estavam desocupados. Eles estavam pescando, tinham acabado de trabalhar a noite inteira, estavam até cansados. Jesus chamou eles a partir disso, mas antes mostrou um milagre. Agora, gente, os pescadores, né? Eles tinham o que perder? Tinha, Pedro tinha. Ele era empresário, né? Ele pescava e tal, mas a vida dele dependia do mar, dos peixes. Aí Jesus vai e mostra uma pesca milagrosa, chama: vem que eu vou te fazer pescador de homens.
Você tem dúvida? Ele vai, ele até vê a santidade, mas ele não tem problema em pensar no seu próprio sustento, porque ele sabe que Jesus sabe onde estão os peixes para pescar, vamos dizer assim, não vai faltar nada. Né? Então, eles foram. Agora, Levi ia perder muita coisa. Né? Levi, ele, em termos de decisão de vida, de futuro, olhando humanamente, ele estava levando prejuízo em largar tudo para seguir Jesus. O ganha-pão dele era muito bom, garantido. Ele tinha segurança. Ele olhava para Zaqueu, via um cara rico lá, muito rico, que era o chefe dele, e os outros cobradores de impostos ganhando muito. Por que ele ia deixar tudo? Porque Mateus tinha no coração uma esperança, que não está falando aqui, mas que Jesus viu. Olha, Jesus saiu, viu um publicano. Se a gente pegar lá no Evangelho de São Mateus, que é no capítulo 9, onde ele narra a própria conversão, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, volta umas páginas. Mateus, capítulo 9. Versículo 9. Também é curtinho. Ele não fala muito. Mas olha. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Veja. Aqui está. Depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Isso não te incomoda? Um homem rico, com a vida feita, do nada, o mestre Jesus chama ele e ele sabia que se ele seguisse, ia ter que deixar. Porque era normal, a cultura, que hoje a gente não entende isso direito, mas para eles isso era claro. Era alguém que estava sendo chamado para seguir. Tanto que quando Jesus fala, se alguém quiser me seguir, né? E aí um ou outro fala, mestre, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu fazer tal coisa, deixa primeiro. Por que se deixa primeiro eu fazer? Porque eles sabiam que tinha que deixar as coisas na hora e ir. Esse era o preço do sim. E alguém com muito dinheiro, com muitas posses, com a vida pronta, feita, né? Vamos dizer assim, né? Garantida, teve a coragem de pagar o preço do sim a Deus. Segue-me. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, segue-me. Que preço tem esta palavra de Jesus para você? Tem aqueles que já seguem Jesus e sabem que esse segue-me, essa resposta ao segue-me, esse levantar e seguir é um trabalho diário. É uma decisão diária em que se mantém. Você não paga de uma vez, você vai pagando dia após dia. Mas também você recebe muito de Deus. É uma vida nova. Essa é a proposta. E a gente vai ver isso na vida de Mateus, né? São Mateus, apóstolo do Senhor. O próprio Evangelho de São Lucas e depois, quando a gente estudar São Mateus, vão dizer de várias realidades vividas pelos apóstolos com Jesus, das promessas de Deus. A gente que já estudou São João e São Marcos, a gente também já viu isso nos outros evangelistas. Mas você precisa ver isso hoje na sua vida. Isso precisa fazer sentido para você, porque cada um foi chamado de maneira individual.
Quando nós paramos de verdade para entender isso, a nossa vida e as nossas decisões, elas param de ser baseadas no que os outros fazem, no que os outros pensam, no que o outro já fez. Podem até servir de referência para nós, mas a nossa decisão para com Deus, ela é única. Jesus está dizendo hoje, segue-me. Vamos anotar no nosso diário. Tem ordem de Deus. Ordem de Deus, versículo 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Quem é novo aqui no canal está convidado a fazer parte desse canal, se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza. A proposta é fazer o estudo bíblico todos os dias. Talvez você já leia a Bíblia, já tenha lido até, mas parou, desanimou, ou aprendeu o método e não consegue continuar fazendo, não consegue ser fiel todos os dias. Bom, o canal está aqui para você ser fiel todo dia. Tá certo? Então vem caminhar com a gente e fale para mais pessoas, que tem muita gente com Bíblia em casa, tem muita gente até sem Bíblia, precisando da palavra de Deus todos os dias para ser melhor e para poder estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um plano de leitura, nós estamos seguindo ele. Então, para quem começa agora, é lá da primeira carta de São João. Mas não se preocupe, os links estão aqui na descrição e tem vídeos que vão aparecer para você como sugestão também, para que você conheça mais desse canal. Não fique só neste vídeo, entre no canal, clica lá, conheça as playlists, conheça os vídeos, para que você possa ir se ambientando e ajudar também o canal a crescer e melhorar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.